eu costumo remeter a leitura de um texto do Gabriel Garcia Marques, muito importante. Gabriel Garcia Marques é um escritor ficcional bastante conhecido, laureado, premiadíssimo, mas é também um jornalista. E um jornalista que caracterizou a sua vida pela intensa luta com risco à sua própria liberdade e à sua vida, caracterizou a sua caminhada profissional por uma intensa luta em prol desta democratização substancial a qual eu me referi. E ele tem um pequeno livro, cuja leitura eu recomendo a vocês, que conta a história de um cineasta chileno da década de 70, Miguel Lutín, que era alguma coisa no Chile dos anos 70, na época da ditadura Pinochet, parecida com o que o Chico Buarque foi para a minha geração aqui, também nos anos 70 e nos anos 80. Foi para a nossa geração também, né? Nos anos 90. Aquela figura emblemática, simbólica, real e ao mesmo tempo virtual, que motivava, inspirava, estimulava. E o Miguel era isso, e é isso. E, naturalmente, um cineasta extraordinário, libertário, absolutamente envolvido com a resistência democrática numa das mais cruéis e brutais ditaduras que a América Latina já teve a oportunidade de testemunhar, ele teria que ser perseguido pelo governo Pinochet. E o foi e se exilou na Espanha. E o Chile é um país interessante porque, com alguma frequência, muitos dos nossos integrantes da elite brasileira, quase sempre dotados de uma brutal ignorância a respeito daquilo que falam, costumam exemplificar, tomando o Chile como paradigma, exemplificar o sucesso do neoliberalismo, mostrando, olha lá o Chile, como a ditadura de Pinochet fez bem ao Chile. Pois bem, lá no Chile existem minas de cobre, e estas minas de cobre eram trabalhadas quase sempre no sul do Chile por índios ou descendentes de índios, em uma situação muito próxima à escravidão ou uma situação de verdadeira escravidão. E isso estimulado, incentivado pelas forças militares autoritárias do governo de Pinochet. O Miguel estava na Espanha e resolveu corajosamente, exilado, sabendo que se colocasse os pés no Chile e fosse preso, seria morto, seria executado, como milhares de chilenos foram executados naquela época pelo governo Pinochet. Ele ainda assim resolveu voltar ao Chile, montou uma equipe, conseguiu documentos falsos, falsificou a sua identidade e obteve uma autorização para filmar um documentário sobre as condições de trabalho desta população indígena do Sul que era escravizada. E realmente fez isso, e se passou por espanhol e trabalhou. Esse documentário foi premiado. Durante a execução do documentário, ele e a equipe vão a Santiago, capital do Chile, e tomam conhecimento de que o ditador Pinochet estava fora. Como era uma equipe credenciada pelo governo espanhol, eles receberam autorização para filmar no próprio palácio do presidente Pinochet. E a equipe toda foi para lá. Ele disfarçado, cabelo diferente, bigode, barba, características lá, passaporte espanhol, documentação diferente, mas era ele. Era um pouco como se o Chico Buarque de Holanda tentasse se disfarçar. Uma coisa difícil, né? Claro que naquela época os meios de comunicação não tinham esse impacto visual que tem hoje, essa
marca visual, mas ainda assim era um risco. E ele aceitou o risco porque a notícia de que o ditador não estava no palácio diminuía as possibilidades de fiscalização, etc, etc. E ele vai com a equipe para o palácio e estão lá fazendo a filmagem, tomando as imagens, quando são surpreendidos com a repentina, com a inesperada volta, com o inesperado retorno do Pinochet. De repente, o grupo todo para, os soldados, as forças de segurança que cuidavam da segurança pessoal do ditador, elas obrigam a equipe de cineastas a encostar na parede, e o Pinochet, em pessoa, em carne e osso, entra na sala, no aposento onde eles estavam filmando. Todo mundo parado, aquela tensão no ar, os cineastas espanhóis já imaginando o pior. Agora ele vai reconhecer o Miguel, nós seremos presos e seremos mortos. E o general vai passando, vai olhando cada uma daquelas pessoas, vai cumprimentando, para em frente ao Miguel, olha para o Miguel com aquele ar de que eu te conheço, não sei bem de onde, cumprimenta o Miguel e o Miguel cumprimenta, ele não o reconhece, segue, e é aquele alívio generalizado. Eles saem dali, já no dia seguinte pegam um avião e voltam para Madrid, onde é concluída a edição do documentário, que será exibido e, como eu disse, bastante premiado. O Gabriel Garcia Marques narra essa história que é linda e que eu, quando eu tinha a idade de vocês, eu li e foi muito importante para mim. E narra essa história a partir de uma entrevista com o cineasta, a quem no finalzinho do livro, e é assim que ele termina o livro, ele pergunta: Miguel, de onde você foi tirar tanta coragem para correr risco de vida, correr o risco de ser preso, de ser morto, caso viesse a ser reconhecido pelo Pinochet ou por alguns dos estafetas lá que acompanhavam o ditador? E a resposta do Miguel é um pouco a resposta de cada um de nós, daqueles 8 juízes do movimento da magistratura fluminense pela democracia, dos poucos professores que estão montando esse laboratório e que têm muitos sonhos, muita competência, muita capacidade para levar isso adiante. O Miguel respondeu que não se tratava de uma questão de coragem, mas de dignidade. Portanto, professor Alfredo, reitero aí, professor Delton, que eu me senti orgulhoso quando recebi o convite para integrar este corpo do laboratório, como membro efetivo, profundamente orgulhoso, da mesma maneira como eu fiquei feliz quando aqueles 8 juízes criaram um movimento, a Magistratura Fluminense pela Democracia,